Olá pessoal, hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre esse livro aqui, Raça, Nação e Classe, do Immanuel Wallerstein e do Etienne Balibar, que é um livro que tem textos dos anos 80, mas que foram reeditados agora pela editora Boitempo. E é um livro interessante porque trabalha vários aspectos aí unindo esses conceitos, né, de raça, nação e classe. Então, eu quero na verdade falar de dois pontos principais aqui, mas antes falar de algumas partes aqui do livro que também são interessantes. Eu achei legal que eles fazem aqui uma relação entre racismo e nacionalismo, que o racismo ele sempre foi um braço do nacionalismo. Se você pega a construção das identidades nacionais no século XIX, e isso continua no século XX, sempre tem etnias que são favorecidas na hora da construção do Estado Nacional e outras que não. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto que eu acho interessante de ser destacado é a utilização desses autores do conceito de status do Weber para designar ali as diferenças que existem dentro de um país quando você tem uma raça que é privilegiada e outra não. Então, você tem a formação de grupos de status baseados na raça. Então, um ponto interessante. Outro ponto interessante também é a ligação que eles fazem entre racismo e classe social, porque o racismo é utilizado para dividir a classe trabalhadora, por exemplo, e também é utilizado para você criar grupos elitizados na sociedade em relação aos demais, né? Então, esses são aspectos aí que eu acho interessantes. Só que assim, os dois comentários que eu quero fazer principais aqui, na verdade, tem a ver com coisas que me chamaram mais atenção ainda. Uma delas, pessoal, é quando o Immanuel Wallerstein vai trabalhar o conceito de burguesia, e ele começa a descrever como que a burguesia vai sofrendo transformações ao longo do século XX. Só que o que eu acho interessante é que ele não usa um termo que seria talvez mais apropriado, que é o termo classe gestora, em vez de classe burguesa, porque ele começa a descrever atividades que não são propriamente da burguesia, são atividades da classe gestorial. Um autor que utiliza sempre essa ideia de classe gestora é o João Bernardo, um autor que eu já citei muitas vezes, né? Tanto aqui, assim, algumas vezes aqui no Instagram, como lá no YouTube. Eu sempre mencionei porque ele trabalha com esse conceito de classe gestorial. A classe gestorial, o que ela faz? Ela vai fazer atividades que são diferentes da atividade clássica da burguesia, que é fazer apenas ali, ter apenas o controle da propriedade, ou seja, a propriedade dos meios de produção. A classe gestora, ela cria as condições gerais de produção do sistema capitalista. Então ela cria infraestrutura, ela que cria a questão das adaptações que o capitalismo precisa sofrer para continuar sobrevivendo. Então, por exemplo, o ambientalismo é uma dessas transformações que são geridas pela classe gestora, né? Então, você tem a questão de adaptação do capitalismo à questão dos parâmetros aí para o cuidado da natureza. Então, não vai deixar de haver exploração capitalista. Ela continua, mas num novo molde, né? Então, a classe gestora faz isso. Então, o Immanuel Wallerstein não usa a ideia de classe gestorial, mas está ali, ele só não usa a palavra. Ele cita o Wright Mills, por exemplo, que é um autor que trabalha com a ideia dos white collars, né, que são as camadas do colarinho branco, são as profissões ali intermédias na sociedade, mas não cita a classe gestorial. Então esse foi um ponto que me chamou a atenção. Um outro ponto que me chamou a atenção foi a ideia do Etienne Balibar de usar o conceito de superexploração para explicar algumas situações. Então, situações, por exemplo, em que uma empresa multinacional sai do seu país de origem, vai para os países pobres ou em desenvolvimento para explorar a mão de obra mais barata, pagar salários mais baixos, porque nesses lugares a proteção dos direitos trabalhistas é menor ou nem há. Você tem situações de trabalho análogo à escravidão. Então, são situações que ele vai ali vincular à superexploração. Então, é a intensificação do processo de trabalho, não no sentido qualitativo, de você ter mais trabalho em menos horas, mas você aumentar a extensão da jornada de trabalho, por exemplo, ou você, por exemplo, retirar os direitos dos trabalhadores. São formas aí de você fazer essa superexploração. Só que tem um detalhe, pessoal. O detalhe é o seguinte, é que o Etienne Balibar não foi o primeiro a citar esse conceito.
O autor que já faz uso desse conceito há muito mais tempo que o Etienne Balibar nesses textos é o Rui Mauro Marini, um autor brasileiro, neste livro Subdesenvolvimento e Revolução, que ele faz aí o uso da superexploração já como conceito nos anos 60, porque o livro é dessa época. E por que isso não é muito falado? Porque é um autor que teve que fugir muito rápido do Brasil quando teve aí o golpe da ditadura militar nos anos 60 no Brasil. E aí ele acabou sendo mais conhecido lá fora, no Chile e no México, principalmente no México. Sua obra foi mais divulgada lá. Então, nós não temos muito acesso ao pensamento do Rui Mauro Marini por aqui, como uma coisa muito conhecida, porque tem essa questão. Então, isso é para a gente notar que nem sempre apenas os escritores estrangeiros têm aí a formulação de conceitos importantes. Nós temos esse conceito importante de superexploração sendo formulado aqui no Brasil pelo Rui Mauro Marini, muito antes desses textos do Etienne Balibar, nos anos 80. Então, pessoal, foram essas ideias que eu queria extrair dessa obra. Leiam esse livro, tá? O Raça, Nação e Classe, e também o Subdesenvolvimento e Revolução, Raça, Nação e Classe, da editora Boitempo, e o Subdesenvolvimento e Revolução, do Rui Mauro Marini, pela editora Insular. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.